Olá, seja muito bem-vindo à TV Câmara Jacareí. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro. Obrigado pela audiência mais uma vez. São exatamente 9 horas e 1 minuto, começando agora o Bom Dia Jacareí. Nessa edição vamos conversar sobre as discussões que aconteceram ontem aqui no plenário da Câmara durante a 29ª sessão ordinária, além de exibir reportagens que preparamos especialmente para você, nosso telespectador. Ao meu lado estão aqui os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibisky, e você está sintonizado na TV Câmara Jacareí, canal 61.4 aberto digital para toda a cidade e também 1217 na sua operadora NET de televisão. E os candidatos que desejarem concorrer a uma vaga no Serviço Público Municipal por meio de concurso serão isentos do pagamento da taxa de inscrição caso tenham doado sangue até 12 meses antes da publicação do edital do Boletim Oficial do município. A medida, que ainda precisa da sanção do prefeito para entrar em vigor, é de autoria do vereador Donizete Ferpa e foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Câmara Municipal. Ainda durante a sessão de ontem, realizada aqui no plenário, foram aprovados outros 8 projetos. Vamos conversar aqui com os nossos jornalistas. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Bom dia. Cristiane, quais os outros projetos e os detalhes dessa sessão, uma extensa sessão ordinária ontem, né? Bastante extensa, como você disse, teve esse projeto aí do Donizete Ferpa, que, segundo ele na tribuna, ele falou que tem um cunho, um caráter social de conciliar, então, o interesse econômico de quem quer prestar um concurso público, também com incentivo da doação de sangue. Como você disse, foi aprovado por unanimidade, e este foi um dos 3 projetos do Donizete Ferpa aqui nessa sessão. O outro instituiu a Semana Municipal Juntos contra o Bullying. Na terça-feira, ele deu uma entrevista aqui para a gente falando desse projeto, e o projeto é exatamente esse: evitar, incentivar que as pessoas lutem contra o bullying, que é uma situação aí que, como ele disse, todos nós vivemos em algum momento das nossas vidas, porque as pessoas não conseguem lidar com as diferenças, né? Ele até falou um dado pessoal aí da vida dele, que ele tem um sobrinho que é homossexual, que sofreu bastante bullying também, então ele traz esse projeto aí para incentivar a população a lutar contra o bullying. O terceiro projeto do Donizete Ferpa é o que dispensa o pagamento de despesas de funeral a doadores de órgão. Ele foi bastante discutido em plenário, foi considerado inconstitucional por alguns vereadores, mas foi aprovado ao final, então, para os doadores de órgão. As famílias, então, estão dispensadas de pagar as despesas de funeral. Vamos ver se ele vai ser sancionado. Esses 3 projetos vão ser sancionados aí pelo prefeito Hamilton. E foi bastante interessante essa sessão, porque foi a última do Donizete Ferpa. Ele se despediu ontem na tribuna. Você vê a imagem do Donizete? A imagem do Donizete na tribuna, fez um discurso bastante emocionado, agradeceu a todo mundo, e foi bastante interessante ver a humildade do Donizete. Ele se colocou na situação de aprendiz mesmo, de aprendizado, agradeceu a todos, disse que aprendeu muito com o pessoal do gabinete dele, com os outros vereadores, e disse que pretende voltar, que ele não quer tomar o lugar de ninguém. O Itamar volta, então, na próxima sessão. Ainda bem, está recuperado, já passou por uma cirurgia, mas está recuperado e retorna aqui para a sua cadeira de vereador. Então, o Donizete nos deixa, mas aí com essa expectativa de poder voltar um dia para fazer mais por Jacareí, Davi. Tá certo. Parabéns ao Donizete pelos 3 projetos. Elton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as outras propostas de ontem. Então, além desses 3 projetos, foram aprovados mais 6 propostas. Uma proposta que não estava na ordem do dia, que era uma denominação de rua, foi incluída também pelo vereador Edinho Guedes e também foi aprovada. Bom, Davi, nós tivemos aí projetos, já falamos aqui no Bom Dia, ontem também no Pré-Pauta, mas eu destacaria a Semana Municipal de Trânsito, do vereador Fernando, da Ótica Original, e da vereadora Ana Lino, também o projeto do vereador Antonelli Marmo, da proibição de propaganda no ambiente escolar na rede pública municipal, e o projeto do vereador Edinho Guedes, que trata ali do travamento das bombas, você vê imagens do Edinho, dos postos de gasolina, aquele famoso chorinho que a pessoa completa além desse limite do travamento e traz prejuízos para o automóvel e também para a saúde das pessoas. Também tivemos um projeto do prefeito municipal, que dizia respeito a algumas alterações na denominação, alguns critérios para o cargo de agente municipal de trânsito, um projeto da mesa diretora. E, se nada mais me escapa, acho que eram esses os projetos. Esses foram 6 projetos, então todos foram aprovados. Alguns, é claro, aguardam a sanção do prefeito para que de fato se tornem leis e passem a ser efetivados no município. Tá certo, obrigado, gente.
Se você quiser mais detalhes aí sobre os projetos, é só entrar no site da Câmara Municipal e também ficar de olho aí na TV Câmara, que reprisa as sessões ordinárias durante todos os dias. Você pode assistir a sessão, se não puder vir aqui, acompanhe do sofá da sua casa com a comodidade da TV Câmara. E o projeto Câmara Jovem oferece aos estudantes do município a oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo, o cotidiano, as funções dos vereadores. Desde 2003, esse projeto vem ampliando aí e solidificando a participação de política da juventude aqui na nossa cidade. Os participantes do Câmara Jovem assistiram palestra com o presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, sobre o papel de cada um dos 3 poderes. Hoje nós temos a oportunidade aí de dar um pouquinho de conhecimento para eles, relacionando aí os 3 poderes existentes. E a partir daí a gente formula aí, logicamente, uma ideia, abre para perguntas e a gente pode abrir um pouco a cabeça e tenho certeza que nós teremos aí um grupo, né, muito mais bem informado, capaz de dar respostas mais rápidas à sociedade. Logo após, o diretor do Legislativo, Moacir, explicou o procedimento de cada trabalho que os vereadores realizam. Nós apresentamos aos vereadores jovens toda a tramitação do projeto de lei na casa e também demos a eles uma visão geral dos trabalhos que os vereadores apresentam às sessões. A vereadora jovem Beatriz considera toda essa experiência um privilégio. Olha, com esses meses que estão passando, eu estou percebendo que tudo que eu estou aprendendo é privilegiado, porque muitas pessoas não sabem, a não ser as pessoas da Câmara Municipal mesmo, e agora a gente da Câmara Jovem. É maravilhoso, porque com isso eu compartilho com a minha família fica sabendo, sabe? Sara vai poder colocar em prática o que aprendeu no encontro. Ele deu uma ajuda na gente, para a gente elaborar nossos projetos para a Câmara, para ver se melhora a nossa cidade. Você acha que com essa palestra hoje vai contribuir para o mandato de vocês? Muito, vai sim. Vai bastante, porque é muito bom a gente ter uma pessoa que ajuda a gente no que a gente faz. E ele ajudou bastante hoje. Eu acredito que seja não importante somente para eles, mas para a sociedade como um todo, porque é iniciar esses jovens na nossa vida política, cívica, e eu acredito que tenha sido, sim, de grande valor. É isso aí, você conferiu então mais uma palestra do Câmara Jovem, né, Cris? Foi mais uma palestra, como você disse, é um programa que oferece atividades durante todo o ano aí para as crianças das escolas públicas e privadas de Jacareí. Esse projeto Câmara Jovem já existe há 12 anos e é super interessante porque, ao final, eles podem propor os seus próprios projetos e, nesses anos todos, 13 projetos já viraram lei aqui na cidade e foram originados aí das ideias das crianças participantes do Câmara Jovem. Um deles é aquela ferramenta Vota Cidadão que tem no nosso site, que dá a possibilidade para a população dizer o que ela pensa sobre os projetos que são discutidos aqui na Câmara. Todos os anos tem esse projeto, então fiquem atentos. Quem quiser participar, vai ser sempre um prazer receber as escolas aqui. Tá certo. Lembrando que esse projeto é de autoria da vereadora Rose Gaspar e o encerramento da Câmara Jovem está previsto em dezembro, no final do ano, e os participantes poderão apresentar projetos, inclusive, como a Cris falou, que podem virar leis aqui no nosso município. E no próximo bloco nós vamos apresentar algumas das atividades legislativas dos parlamentares aqui da cidade e também trazer detalhes sobre a realização da 4ª Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres, realizadas na semana passada aqui no município. Agora 9h09 e nos vemos então no próximo bloco, não saia daí. A obesidade é uma doença multifatorial. Ela vem com excesso da gordura, através de gerar resistência à insulina, é uma alteração hormonal. Ela pode gerar também alteração a nível de ovários, levando a associação com ovários policísticos, levando também então a alteração hormonal na mulher, alterando todo o fluxo menstrual, a parte de ovulação. Então a obesidade ela pode gerar outros hormônios
que vão determinar um aumento da pressão arterial, entre outras doenças. Então, a obesidade é considerada uma doença que leva a uma alteração hormonal, sim. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH, é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. É isso aí, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, são exatamente 9 horas e 12 minutos. Vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Cristiane Prisibischi nos traz as informações. Isso mesmo, Davi. Eu vou começar com o vereador Rogério Timóteo, que é do PRB, que solicita que a Prefeitura tome medidas preventivas para a segurança de moradores do bairro Pagador Andrade, na região norte da cidade. Em um documento enviado ao prefeito Hamilton na semana passada, ele pede a poda de uma árvore situada ao lado de um ponto de ônibus na Avenida Paulo Alves de Siqueira, na altura do número 319. Rogério nos disse que os galhos dessa árvore estão entrelaçados nos fios de alta tensão e que o risco que eles se desprendam e caiam sobre os pedestres é muito grande, aí que aguardam o transporte público é grande, então ele pede que seja solucionado esse problema. Os problemas no local se agravaram com as fortes chuvas ocorridas recentemente, o que justificaria uma intervenção urgente da Prefeitura para resolver a situação, segundo Rogério Timóteo. E o bairro Nova Jacareí poderá ganhar um leve, que são os locais de entrega voluntária. Isso porque o vereador José Francisco, que é do PT, solicitou que a Prefeitura instale um espaço como este ali no bairro. Segundo o vereador, essa medida traria mais conforto aos moradores e daria mecanismos para que a população contribua com a manutenção e a limpeza da região. Lembrando que os leves são locais onde as pessoas podem descartar diversos materiais, como materiais recicláveis, resíduos da construção civil, móveis, pneus, resíduos eletroeletrônicos, restos de poda e até o óleo de cozinha. Atualmente, Jacareí conta com 7 leves pela cidade, que recebem cerca de 700 toneladas destes materiais por mês. O que o vereador José Francisco impede, então, é que o 8º leve seja criado lá no Nova Jacareí. E o vereador Donizete Ferpa, do PDT, pediu que a Prefeitura faça campanhas nas escolas municipais para divulgar a Lei Maria da Penha, que foi criada para coibir a violência contra as mulheres e punir aí os agressores. Segundo Ferpa, o tema é atual e deve ser debatido com toda a sociedade, inclusive crianças e adolescentes, para que desde pequenos tenham conhecimento desta lei. De acordo com a Delegacia da Defesa da Mulher, daqui de Jacareí, de janeiro a julho de 2015, a cidade registrou 455 ocorrências durante desse período. Os números indicam uma queda de cerca de 30% em relação a 2014, mas ainda mostram que a situação é super preocupante e que o tema precisa mesmo ser debatido. Que bom que esse número caiu, né? Pelo menos uma boa notícia. Mas ainda, né, é um número preocupante que precisa ser levado em consideração, e o que o Donizete Ferpa está pedindo é que desde criança a população tenha conhecimento dessa lei e saiba dos mecanismos para acionar ajuda e coibir essa prática, Davi. É isso aí. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é o órgão responsável em zelar aí pelos direitos infanto-juvenis e, de acordo com a lei federal, cada cidade deve ter sede própria e conselheiros locais. No próximo dia 4 de outubro vai acontecer a eleição dos novos conselheiros aqui de Jacareí, e para trazer mais informações sobre o assunto, vamos falar com o repórter Daniel Mendes. Bom dia, Daniel. Quantos são e como foram selecionados aí esses candidatos? Muito bom dia a você, Davi, a você no estúdio e também a você que acompanha o Bom Dia Jacareí. A apresentação oficial dos candidatos ao cargo de conselheiro tutelar foi feita ontem no Educamais Centro. Dos 34 inscritos, apenas 15 foram considerados aptos a concorrerem às vagas. Isso porque eles passaram por um processo de seleção que envolveu prova escrita e oral, além de avaliação de documentação.
Durante a apresentação, cada candidato apresentou temas que foram sorteados durante o evento falando do órgão. Este ano, pela primeira vez, a eleição será unificada, uma decisão do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, e vai ocorrer no dia 4 de outubro. Em Jacareí, a eleição será no Educamais Lamartine, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os 5 candidatos mais votados tomarão posse no dia 10 de janeiro. Outros 5 serão os suplentes. Com imagens de Emerson Galati, Daniel Mendes, voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniel. Lembrando, então, que cada conselheiro receberá aí o salário de R$ 3.169 aproximadamente e sua função será de atuar junto à Promotoria da Infância e Juventude, dando assistência e garantindo os direitos infanto-juvenis aqui no nosso município. E agora, no Bom Dia, vamos saber a previsão do tempo. A quinta-feira será quente aqui em Jacareí, o sol forte que chegou alguns dias atrás não vai embora, o calorão vai ser muito intenso hoje, a umidade relativa do ar está baixa em 23% e não há chance de chuva, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima de 35 com a sensação aí de mais de 40 graus hoje. Já amanhã o calor vai judiar mais ainda da gente, a previsão também é que a umidade do ar permaneça nos 23%, ainda sem possibilidade de chuva, que deve vir somente no domingo. A temperatura máxima atinge aí os 37 graus, isso mesmo, 37 graus de máxima amanhã em Jacareí. Beba muita água para se hidratar, porque o verão ainda nem chegou, mas promete aí ser vigoroso. Agora que você já sabe a previsão do tempo, vamos saber a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Maria Augusta Fagundes Gomes, Ademar Pereira de Barros, Elmira Martins Moreira e Estrada Municipal Biadino Kiev. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Lucas Nogueira Garcês, Malaquiássade, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Ruas Bom Jesus e Anésia Ruston. Mais direitos, participação e poder para as mulheres. Esse foi o tema da 4ª Conferência Municipal de Política para as Mulheres, evento que aconteceu aqui na cidade na semana passada, organizado pelo Conselho dos Direitos da Mulher e da Secretaria de Assistência Social. O encontro discutiu temas como a contribuição dos movimentos de mulheres na luta pela igualdade dos direitos e oportunidades, além de políticas públicas para as mulheres em todo o país. Um público de mais de 100 mulheres participou da 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres em Jacareí. O tema deste ano foi Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. É através da Conferência de Políticas para as Mulheres que a gente consegue alavancar essas políticas na cidade. Qual foi o avanço das políticas implantadas desde as outras 3 conferências? Na conferência deste ano, os grupos discutiram diretrizes como a contribuição dos Conselhos de Direitos da Mulher para a igualdade de gênero e a participação das mulheres na política. No total, foram discutidos 4 pontos principais. Esses 4 tópicos abrangem todas as necessidades em relação às políticas públicas que são necessárias serem desenvolvidas aqui na cidade. A conclusão das discussões realizadas aqui na 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, realizada aqui na Secretaria de Educação, será levada para São Paulo para a discussão estadual. O resultado será apresentado no âmbito nacional e vai ajudar a fortalecer as políticas públicas para as mulheres no país. A gente deve se reunir no estado em novembro, em dezembro ou janeiro em Brasília. O evento contou com a presença da ONG Espaço Mulher. Segundo Maria Aparecida, integrante da entidade, na conferência deste ano, a ONG solicita mais agilidade da justiça nos casos de violência contra a mulher. Ainda temos muita lentidão no cumprimento das leis, principalmente a Lei Maria da Penha. Em Jacareí nós temos encontrado muitos desafios na aplicação dessa lei, ou seja, tem muita morosidade para que o agressor seja punido. Então faz com que a mulher desacredite nas legislações, sendo que a Lei Maria da Penha é uma lei super moderna, a terceira melhor do mundo. O presidente da Câmara Municipal de Jacareí, Arildo Batista, participou da conferência. Ele defende mais espaço para a mulher na política. Até então não havia um estabelecimento de um espaço destinado para a participação da mulher. Hoje a nossa lei já diz que 30% de qualquer tipo de participação para uma disputa tem que ser composta por 30% de mulheres. E nós queremos estabelecer que isso venha a ser colocado de forma efetiva para que as cadeiras também sejam destinadas para as mulheres. A conferência contou também com a participação das representantes das mulheres na Câmara Municipal de Jacareí, as vereadoras Ana Lino e Rose Gaspar. Eu acho que o principal daqui é informação,
Porque você imagina cada mulher que está aqui, cada pessoa que está aqui, multiplicar, né, com o seu grupo na comunidade, na igreja, porque quem está aqui são mulheres participativas, né, que sempre estão em algum evento. Acho um momento importantíssimo da gente fazer a reflexão e da gente dizer para que nós viemos. Nós viemos para brilhar e não para morrer de fome. Nós viemos para ter igualdade com os homens, não para andar atrás ou na frente. Nós queremos os direitos que são nossos. Nós queremos participação efetiva e nesse ano, especificamente, nós queremos mais poder. Ainda é assustador o quanto a mulher é discriminada, tanto no mercado de trabalho, quanto muitas vezes na violência doméstica. Por isso, nós precisamos avançar enquanto sociedade. E a conferência é a melhor maneira. Os direitos das mulheres têm avançado aí significativamente nos últimos anos, mas infelizmente ainda esbarra aí em alguns obstáculos, né? Tem um longuíssimo caminho a ser percorrido, Davi. A gente já tratou desse tema algumas vezes. Na terça-feira mesmo a gente falou dos dados de participação política da mulher nas esferas de poder. Aqui na Câmara, um pouquinho mais, na verdade, de 15%, então, das vagas são preenchidas por mulheres. Nós temos 13 vereadores, apenas 2 são mulheres. E esse quadro aí piora no Congresso Nacional, no Senado, a porcentagem é ainda menor. Como eu disse, é um caminho muito longo a ser seguido. As mulheres ainda ganham 68% do que os homens ganhariam estando na mesma função e tem uma participação política pequena, sofre violência. Então, é super importante que se faça esses encontros, como foi dito na matéria, é um encontro que discute localmente o que precisa ser feito, depois vai para o nível estadual e para o nível federal. Então, para que sejam criadas políticas públicas voltadas para as mulheres, o que é super importante na sociedade, que ainda precisa evoluir muito nesse sentido, Davi. Tá certo. Elton, inclusive, existe uma discussão, um debate até em Brasília com relação à porcentagem mínima aí para as mulheres assumirem as cadeiras na Câmara, no Congresso, né? Sim, existe essa discussão, já existe legislação sobre isso, mas é importante que essa discussão ocorra também dentro dos partidos políticos, para fomentar a participação das mulheres, né, para que elas se filiem e disputem cargos e disputem a vida pública no Brasil, nos municípios, nos estados. É importante o envolvimento, o engajamento, todos esses números, esse número da diminuição da violência contra a mulher, isso tudo está relacionado também à questão da participação, da cidadania, do exercício da mulher na cobrança dos seus direitos. Lembrando que a questão de gênero ela não é uma questão só da mulher. Os homens também precisam se apropriar dessa discussão, também precisam reconhecer esses direitos, também precisam colaborar para criar condições efetivas de participação das mulheres na sociedade. Tá certo, falou bonito, Elton Rivas. E agora vamos a opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui na nossa cidade. Maiara da Mata nos traz a agenda cultural. Oi, Davi, bom dia! Hoje o Cineclube de Jacareí comemora seu aniversário de 8 anos e por isso haverá uma programação especial. Será um cinema de rua que será levado para o Pátio dos Trilhos às 19 horas. Na parede externa da Sala Mário Lago serão lançadas projeções em Super 8. Para a sessão de cinema ao ar livre foram selecionados 2 clássicos para os cinéfilos de plantão. O Garoto, de Charlie Chaplin e Viagem à Lua, de Méliès. A programação tem ainda um curta-metragem chamado A Última Ceia, que abrirá a sessão. O Cineclube Jacareí foi criado em 2007 com o objetivo de promover a arte do audiovisual e ser vitrine do produtor independente de Jacareí. Junto ao Cineclube nasceu o projeto Cinema de Quinta, que a gente sempre fala aqui na agenda. Vale a pena prestigiar esse evento. E já na Casa Viva Vida tem a peça Os Adultos Estão na Sala, com o grupo teatral A Má Companhia Provoca. A peça foi contemplada com o edital da PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Essas são as nossas dicas de hoje. Uma boa quinta-feira para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Maiara. Boa quinta-feira para você também. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta quinta, 24 de setembro, ao vivo, aqui na TV Câmara Jacareí. Agradecendo a presença aqui dos nossos jornalistas, Elton Rivas, Cristiane Prisibisky, e também a você que nos acompanha diariamente. Nos vemos amanhã aqui no Bom Dia. Fique ligado, então, acompanhe tudo que acontece na sua cidade, inclusive para que você possa cobrar os seus representantes. Fique agora com a transmissão da tomada de preço do tipo menor preço global para a contratação de serviços de engenharia de telecomunicações para atendimento às exigências da Anatel quanto à outorga da licença de funcionamento aqui da nossa TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital e também 12 e 17
na sua operadora NET de televisão. Obrigado pela audiência. Até amanhã.